Meus amados irmãos, nós estamos estudando sequencialmente o livro de Gênesis, mas essa semana eu tive alguns compromissos, inclusive cheguei de viagem há poucos instantes, fui pregar no encontro de casais ontem e hoje, e tive que preparar mensagens para esse encontro de casais, além de outras tantas atividades, reunião de conselho e tantos outros afazeres. E então eu não preparei a continuação do estudo, mas eu tenho um sermão em Gênesis capítulo 2 e que eu considero como oportuno para a nossa reflexão hoje à noite, e acredito que o nosso Deus há de usar esse tempo para aprendermos um pouco mais da vontade do Senhor para as nossas vidas. E em especial nós vamos falar sobre a criação do homem. Então você, homem, fique bem atento aí para o que Deus quer da sua vida, ok? Nós podemos extrair desse texto um parâmetro de vida cristã que glorifica o nome santo do Senhor, e é essa a nossa pretensão hoje à noite, que o Senhor Deus se valha do nosso sermão para a glória dele e para a edificação da igreja dele. Os versos são os versos 15, 16 e 17 do livro de Gênesis, do capítulo de número 2. Eu vou ler, você acompanha aí o texto que há de ser lido. Diz assim a palavra do Senhor: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados irmãos, não sei quantos de vocês já assistiram um desenho, que é um filme, né? É uma animação chamada Wall-E. Wall-E. Esse filme, ele fala sobre um robô que está na terra, trabalhando e recolhendo todo o lixo produzido pela humanidade, e a humanidade já não mais habita a terra, foi morar no espaço, e nós não temos essa perspectiva no início do filme. Nós só encontramos a solidão daquele robozinho que está fazendo o seu trabalho dia após dia, e tem uma televisão no qual ele até vê um filme, um casal, um casamento, um romantismo, e ele fica meio que apaixonado, mas ele está sozinho, e ele está desenvolvendo e desempenhando um trabalho de recolher o lixo produzido pela humanidade. E de repente chega no planeta Terra uma robozinha correspondente, um par correspondente. E o interessante é que eu não sei, mas desconfio que a Walt Disney, que foi a produtora desse desenho, tenha pensado no texto que nós temos em mão, porque a robozinha se chama Eva, e o robô está trabalhando constantemente, e ele está sozinho, mas depois chega uma correspondente para ele. Mas então aquela robozinha volta para o espaço aonde os seres humanos estavam morando, numa estação espacial, e lá os seres humanos estão sentados em poltronas, aonde eles têm monitores e onde eles têm outros robôs à disposição deles, fazendo todo o trabalho que eles tinham que fazer. E então nós encontramos aqueles seres humanos com um rosto redondo, os pés redondos, fofinhos, como nós costumamos chamar. E a ideia é de mostrar que a tecnologia trouxe desafios tais como a poluição do planeta e também a preguiça por parte de muitos. E eu considero então esse filme como muito oportuno para introduzir no meu sermão aquilo que eu considero como
algo importante para refletirmos no propósito de Deus na criação do homem. E pensando sobre esse aspecto, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: a missão do homem na terra. A missão do homem na terra. O propósito, o projeto de Deus para o homem aqui na terra. Deus coloca o homem na terra e Deus cria a terra com um propósito de ser um local de habitação para o homem. Nós precisamos entender que o homem é a coroa da criação de Deus. E tudo que está ao nosso redor foi criado por Deus para o homem. Para o homem. Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou os rios, os mares. Tudo o que nós temos é um local de habitação para o homem. Então a terra foi criada por causa do homem. Isso é facilmente observável pela própria situação de que Deus se relaciona diretamente com o homem. Deus criou somente o homem à sua imagem e semelhança. Nada mais tem a imagem e semelhança de Deus a não ser o homem. E dentro dessa realidade nós encontramos Deus criando todas as coisas e por fim, a última ação da criação do Senhor é o próprio homem. E até a própria criação do homem é diferenciada. Quando o Senhor então faz o homem do pó da terra e a mulher do próprio homem. Então isso é facilmente perceptível no texto bíblico, dentro da perspectiva de que todas as coisas estão aqui para nos servir, no aspecto de nós nos valermos dessa realidade para a subsistência aqui na terra. E pensando um pouco nesse aspecto, Deus dá ordem, ou Deus dá ordens para o homem nessa relação com a terra. E o homem tem então um objetivo, um propósito dado por Deus nessa relação com a terra. E os 3 versos que nós lemos são versos que demonstram tal realidade. Então, o primeiro objetivo que Deus tem para a vida do homem é que ele seja um provedor. E nós podemos ver isso logo no verso de número 15, que diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para... Então esse para indica finalidade. Para o quê? Para o cultivar. Então o homem, ele precisa trabalhar. E a questão do cultivo implica no fato de que Deus colocou o homem no jardim do Éden. Deus está dando para o homem comida. Lá tem já um jardim com várias frutas de várias árvores. E ali ele precisa cultivar e guardar a terra. Dentro dessa relação com a terra, então, ele precisa exercer uma função. Ele se relaciona com a terra e ele tira da própria terra o seu alimento. Ele se relaciona com a terra com um projeto de trabalho. O interessante é que muitos podem pensar que o trabalho é consequência da queda. O interessante é que até na reunião de terça-feira, e não é por isso que eu estou meditando nesse texto, mas na reunião de terça-feira, o pessoal conversando, na reunião dos homens ali, aí surgiu um assunto: o que é que nós vamos fazer no céu? Vamos ficar só cantando lá no céu, né? Não vai ter trabalho nenhum. A mentalidade é que trabalho é uma coisa ruim, é um mal necessário. Trabalhar, agora nós precisamos entender que por causa da queda, o trabalho nos é penoso. Mas nós não podemos olhar o trabalho como algo que é ruim ou mal. Muito pelo contrário, é uma bênção, é uma dádiva do Senhor Deus. E dentro dessa realidade, nós precisamos entender que Deus deu esse propósito para o homem. Lógico que não é o único propósito, e o trabalho não tem um propósito com um fim em si mesmo, trabalhar por trabalhar. Não é isso. Existem outros propósitos associados a tal realidade, como nós vamos falar aqui no desenrolar da nossa prédica. Mas nós precisamos já de antemão entender que Deus, ele tem como projeto, como propósito para o homem o trabalho. Isso é o que nós precisamos ter logo em mente. Quando nós olhamos para tal aspecto, nós podemos ver que o Senhor Deus está trabalhando também na criação, e a Bíblia fala que Deus trabalha, e nós precisamos ver esse paralelo. Nós fomos criados à imagem do Senhor Deus,
E dentro desse aspecto, o Senhor está trabalhando nos 6 primeiros dias da criação, depois ele descansa. E dentro dessa realidade, nós temos um parâmetro para a vida da humanidade. O próprio Senhor Jesus, quando foi inquirido e acusado pelos judeus e pelos fariseus de curar no sábado, que era um dia de descanso, ele disse para aqueles que estavam diante dele, o acusando: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você pode ver isso no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Portanto, nós temos um parâmetro de que o trabalho vem do próprio Deus e o próprio Deus está trabalhando. Dentro de tal realidade, nós precisamos olhar para o trabalho como uma bênção, como algo positivo, como uma dádiva do Senhor Deus. A forma do trabalho na época estava intimamente ligado ao trabalho de cultivo da terra, porque a ideia é que o homem trabalha para se manter aqui na terra, para se sustentar. E qual é a necessidade básica do homem aqui na terra? A alimentação. Então ele vai cultivar a terra, trabalhar com a terra, para que a terra dê a ele o que ele precisa para viver, para subsistir aqui na terra. Então esse é o trabalho original do homem, dentro desse aspecto de relação com a terra para uma forma de subsistência. O interessante é que nós somos tão marcados pela questão do trabalho na nossa vida, que se nós pensarmos na vida como um todo, nós passamos um bom tempo da nossa vida trabalhando. Nós trabalhamos, vamos fazer uma média aqui em relação ao nosso trabalho. Se você trabalhar 40 horas por semana, durante 40 anos, você vai ter trabalhado, isso de algo formal, é lógico, né? Você terá trabalhado 80 mil horas. Agora, sem levarmos em conta o tempo que nós passamos nos deslocando para o trabalho, sem contar o tempo que nós nos preparamos para trabalhar, como estudos, e é isso aí, a gente começa desde cedo, né? Lá no ensino fundamental, e vamos até chegar à faculdade. Nós percebemos que a vida, ela é vivida debaixo de trabalho. Quando refletimos um pouco sobre a natureza do trabalho, nós podemos ter um conflito com muitos, dentro dessa realidade de considerar o trabalho como uma maldição ou coisa dessa natureza, e em contrapartida, o que é que eles querem? Viver uma vida de indolência ou até mesmo uma vida de prazer absoluto. Eles querem se recrear muito tempo. Agora é interessante que o Senhor Deus, ele colocou a recreação como algo importante. Como eu disse, não é algo que a terra não é algo que o Senhor colocou sem parâmetro para o homem. O homem usufrui do que o próprio Deus colocou na terra como uma forma de satisfação. Um grande exemplo dentro do nosso próprio texto, sem sair do texto, é que o homem haveria de trabalhar e o alimento lhe seria agradável, ele haveria de ter prazer, e Deus poderia simplesmente lhe dar comida sem você ter o sabor do alimento. Mas ele é tão gracioso, tão magnífico e tão maravilhoso que ele lhe dá satisfação quando você come aquela comida gostosa que sua esposa faz, que é muito gostosa, né? Ou até que você faz. Eu não vou falar muito sobre isso, senão eu posso tentar alguns aqui a pensar na comida que vão comer depois do culto. Mas só que a ideia é esta: nós temos prazer em relação àquilo que o Senhor criou. Mas o interessante dentro desse aspecto de contabilidade de tempo é que a nossa vida não é vivida somente debaixo de prazer. Muito pelo contrário, o tempo de prazer é muito menor. O tempo de satisfação, e eu estou falando de prazer no aspecto de recreação. Vou até reformular a palavra para que vocês não me entendam, para que vocês não entendam erroneamente o que eu quero dizer. A recreação. Se você chegar, por exemplo, no colégio, você chega lá no colégio, as crianças, elas passam mais tempo no recreio, lá na Bahia chama recreio, aqui às vezes chama intervalo, né? Mas lá chama recreio. Passa mais tempo estudando no recreio ou no intervalo? É lógico que é mais tempo estudando. A mesma coisa na vida, você passa mais tempo trabalhando ou se recreando?
nós precisamos entender o que Deus quer conosco dentro dessa relação de trabalho, de produção. E Ele estabeleceu o homem, colocou na terra e deu essa missão bem direta para o homem: você vai cultivar a terra, para cultivar. Então nós precisamos entender essa realidade, que é a realidade da vida humana. Lógico que o pecado, como eu já disse, afetou a nossa relação com a terra, ao ponto daquilo que era prazeroso e era exercido de uma maneira magnífica pelo próprio homem, agora nós trabalhamos e com o suor do nosso rosto, nós extraímos o sustento da terra e nos é penoso. Cardos e abrolhos são colocados na existência humana como ervas daninhas, das quais o homem agora vai lavrar a terra com muito mais trabalho, e isso implica em dor e em penas. É por isso que nós precisamos entender o que Deus quer para nós dentro dessa relação com o trabalho, para que a gente não seja pessoas que olham para o trabalho de uma maneira tão pessimista que a gente coloca aqueles memes: hoje é segunda-feira, se eu pudesse, eu tirava a segunda-feira do calendário. A gente tem que olhar para o trabalho como uma bênção, como algo que Deus nos deu de forma positiva. E especificamente, como eu falei, Deus tem um projeto muito bom para a humanidade, e Ele coloca o homem como alguém que precisa trabalhar. Qual a intenção do trabalho? Qual a finalidade de entendermos a realidade de esforços depois desse precário destino no qual todos nós estamos, que é uma vida de pecado? Então, como nós podemos entender essa relação de homens pecaminosos, nós que somos cristãos e que fomos alcançados pela graça de Deus e que precisamos ter uma visão correta, uma cosmovisão correta em relação ao trabalho? Como nós devemos encarar o trabalho? Qual a finalidade do trabalho nesse mundo caído? E aí eu faço uso de Thomas Merton, que disse que a intenção de Deus para todas as vocações é que seu amor seja manifestado no mundo. Com isso, ele já coloca uma especificação que eu gostaria de chamar a atenção de vocês dentro da frase dele: todas as vocações. E isso quer dizer que Deus vocaciona os seus para um trabalho específico aqui na terra. Então, aí eu me faço vez aqui do que Lutero disse, quando a mentalidade da época era que o serviço do sacerdote era mais agradável ao Senhor, mais aceitável a Deus, e então as pessoas tinham essa ideia de que o trabalho que eles desenvolviam era um trabalho de uma subcategoria. E então um sapateiro chegou para Lutero e disse: o que é que eu posso fazer agora? Eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo para o Senhor Deus. E a mentalidade dele era essa mentalidade dual, de que o trabalho aceitável para o Senhor é realizado na esfera da igreja, e aquele que é exercido na esfera pública do dia a dia não é tão aceitável assim. E Lutero disse para ele: o que é que você faz? E ele disse: eu sou um sapateiro. E então Lutero disse, com poucas palavras, mas de forma direta, o seguinte: venda sapatos por preços justos e faça bons sapatos. Faça bons sapatos e venda por preços justos. Nós precisamos entender que essa ideia de que eu glorifico a Deus só na igreja, e aí aquela palavra lá que a gente falou, né, da reunião de oração: vou ficar lá no céu só glorificando a Deus com cânticos, né? Como se os cânticos fossem a única forma da gente ficar glorificando a Deus, e por isso que no céu vai ser só coral, né? Muitos têm essa mentalidade, que é uma mentalidade errônea. Nós glorificamos a Deus no nosso trabalho, e eu vou além. Você pode glorificar mais a Deus no mundo caído. Entenda o que eu quero dizer. Você pode glorificar mais a Deus no seu trabalho, dentro dessa perspectiva que eu estou querendo dizer. Me entendam o que eu estou querendo dizer. Mais sendo um profissional que não trabalha diretamente na igreja, do que sendo um profissional que trabalha diretamente na igreja. Lembrando da frase que eu falei, que as nossas vocações
elas servem como uma forma de manifestar Deus no mundo. Eu vou exemplificar o que eu estou querendo dizer. Se você for um dentista, né? Vou procurar aqui uma profissão que eu sei que não tem ninguém aqui, mas vai que tem, né? Se você for um dentista, aí você chega lá no seu consultório, você vai ter mais contato com pessoas dentro de uma perspectiva das quais elas estarão vulneráveis, e você poderá então introduzir a mensagem do Evangelho. E aqui foi apenas coincidência, porque eu pensei na hora uma profissão. Então o fato da pessoa estar vulnerável não é porque ela não vai poder falar e ela vai ter que lhe ouvir como dentista, a boca aberta lá, e você só falando, e ela não pode falar nada, nem conversar com você, e ela é obrigada a lhe ouvir. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou querendo dizer é o aspecto de que você está ali, e então aquela pessoa vai ver o Evangelho sendo manifestado na sua profissão quando você faz um bom serviço e glorifica a Deus. Eu vou exemplificar com uma história que eu ouvi do Tim Keller. Eu estava ouvindo um sermão dele no YouTube e ele contou então essa experiência dele, no fato de que ele estava na igreja um dia e depois, ao término do culto, uma pessoa, melhor dizendo, procurou ele e falou que queria viver para Deus, queria ser uma cristã. E ele, curioso, perguntou o que levou aquela mulher a tal pensamento, porque não é muito comum alguém chegar e falar naqueles termos que ele estava então ouvindo daquela mulher. E ela disse que Tim Keller é pastor de uma igreja em Nova York, um centro comercial aí muito grande no nosso mundo, né? Todos sabem muito bem disso. E ela era uma executiva de uma empresa que era rentável, uma empresa poderosa na sociedade. E vários sócios estavam como dono daquela empresa. E ela fez uma transação na qual a empresa perdeu muito, mas foi muito dinheiro. E então ela já esperava que ela iria ser demitida. De repente chegou o supervisor direto dela, que era sócio da empresa, e disse que iria dar uma segunda chance para ela. Ela chegou e disse para ele: olha, eu queria saber a razão de você estar me dando uma segunda chance. Não, eu estou só te dando uma segunda chance, mas não me convence, me dê uma razão, porque eu dei muito prejuízo e eu já esperava ser demitida, e eu sei que não é assim que as pessoas são tratadas no nosso ramo. E ele simplesmente disse: olha, o que acontece é que eu falei para os meus sócios que eu sou o culpado pelo fato de você ter errado naquela transação e ter dado muito prejuízo à nossa empresa. E eu falei isso dizendo o seguinte, que eu não treinei você bem de uma forma tão adequada ao ponto de fazer aquela transação. Então você fez uma transação e debaixo da minha supervisão você não agiu de uma maneira adequada, mas a culpa foi minha. Ela falou: agora a situação piorou. Se você não me convenceu da primeira vez, agora é que você não me convence mesmo. Porque eu estou acostumada a fazer uma tarefa na minha profissão e os meus patrões receberem o crédito pelo que eu faço de correto. Mas só que levar a culpa pelo que eu faço de errado, isso nunca aconteceu. Agora é que você não me convenceu mesmo, tem alguma coisa por trás e eu quero saber. Então, de repente, aquele rapaz disse para ela: olha, ok, você está certa, a razão e a minha motivação de lhe dar uma segunda chance é porque eu sou um cristão. E eu aprendi que o Senhor Jesus, Ele levou a minha culpa, Ele levou a minha culpa dos meus pecados. E então, como Ele é o meu mestre e o meu Senhor, eu quero fazer o que Ele fez. Eu estou tendo uma oportunidade de fazer exatamente o que Ele fez. E ela disse então: qual é a sua igreja? Eu quero ir lá. É isso que eu estou querendo dizer, como as vocações dadas pelo Senhor Deus é uma oportunidade de manifestar Deus nesse mundo. Esta é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Deus nos deu talentos, Deus nos deu vocações, Deus nos deu propósito, e nós estamos aqui para refletir a imagem de Deus, o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então não podemos olhar para o mundo caído, e nós não podemos olhar para o pecado, melhor dizendo, para o trabalho nessa relação com o mundo caído, e olhar simplesmente para ele como uma forma de subsistência. Não.
de maneira alguma. Nós precisamos enxergar além, nós precisamos ir além na nossa relação em todas as esferas da vida, inclusive na nossa relação com a terra, inclusive na nossa relação com o trabalho. É por isso que nós precisamos entender que o propósito do trabalho é um propósito maior, que é glorificar a Deus, e não simplesmente uma relação de consumo na qual eu vou extrair da terra algo para mim e somente para mim. Nós precisamos entender que nós servimos aos outros com essa mentalidade, e nós permeamos a nossa sociedade com o amor de Deus. Isso nos leva a entender que servir ao Senhor implica em algo muito maior do que simplesmente vir à igreja e realizar algumas atividades na igreja. O serviço ao Senhor é constante e é uma mentalidade que deve estar na vida do cristão. Isso deve lhe levar ao entendimento de que a indolência é pecado, e também entender que existe uma idolatria criada pela humanidade em relação ao trabalho, e é aquela expressão até norte-americana, workaholic, daquele que trabalha e é viciado no trabalho, dentro de uma realidade de que ele é viciado no trabalho porque ele quer enricar, porque ele sente prazer no trabalho, mas ele não está manifestando o amor de Deus ao mundo, porque a finalidade dele é simplesmente receber, ter e por aí afora vai. Nós precisamos entender que a nossa relação com todas as esferas da vida implica em olhar para Deus como última instância da nossa existência, como uma forma de glorificá-lo, porque quem deu o propósito para o homem foi o próprio Deus. Ele disse: homem, estou lhe colocando aqui para cultivar, para trabalhar. Então Deus é que é o nosso patrão, Deus é quem é o nosso patrão. Em última instância nós servimos a Deus, e nós precisamos então agradá-lo completamente na esfera de trabalho a qual nós temos aqui na terra, e isso precisa estar na nossa mente. Agora, lógico que nós queremos dizer que é uma bênção o trabalho e tudo mais, e a relação inclusive eu comecei o meu sermão falando sobre isso, especialmente aos homens. Então, homens, olha, homens, eu comecei falando que é a responsabilidade do homem, e nós precisamos ver isso no texto, porque a mulher ainda não havia sido criada, e Deus não dá a responsabilidade para a mulher dela ser aquela que vai prover para os seus o sustento. É uma responsabilidade do homem. É uma responsabilidade do homem. A mulher, ela vai ser uma auxiliadora. Com isso eu não estou querendo dizer que a mulher não pode trabalhar. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que ela vai trabalhar para ajudar na função do homem, que é sustentar a casa, que é sustentar a família, que é prover. É responsabilidade do homem, não é responsabilidade da mulher. Agora, lógico que o pecado, até na relação masculinidade e feminilidade, essa relação humana, macho e fêmea, foi afetada por causa do pecado. E há guerras e guerras sucessivas, principalmente quando nós não temos uma cosmovisão que é teorreferente, que é referenciada por Deus, pela Bíblia, pela palavra do Senhor. E com isso nós temos muitas questões complexas aí. Mas nós precisamos entender que o fato, e eu só gostaria de exemplificar aqui dentro de um aspecto, que o fato de uma mulher ganhar mais, ou até em um determinado momento, ou qualquer situação da vida, ela trabalhar e o homem não ter, porque eu certa feita fui perguntado desse aspecto, né? Mas e se o camarada não encontra um emprego? Aí eu falei para a pessoa que me perguntou da seguinte forma: olha, você precisa entender que a disposição de ser o provedor deve estar no seu coração. Se você não consegue, você vai estar lutando sempre para conseguir um emprego, para prover. Agora, se ela estiver fazendo isso, isso não quer dizer que você não está vivendo a sua função. O que você não pode fazer é se acomodar. Vou ficar em casa e vou ficar assistindo Netflix, e ela vai trabalhar, e coisas dessa natureza. Não, nós precisamos entender que o nosso coração tem que ser disposto para o serviço, para a obra, e correr atrás. Nós, homens, é isso que eu estou falando. Você está falando? Eu estou falando de acordo com a Bíblia. Quem disse isso foi o próprio Deus. Deus disse para o homem: cultive. Eu não vejo na Bíblia Deus dizendo: mulher, cultive a terra.
Muito pelo contrário, vai ser uma auxiliadora. Ela também vai fazer, mas como auxiliadora, não é responsabilidade dela. Ok? Dentro dessa própria relação nós vamos ver os outros aspectos do homem com a terra, dentro dessa finalidade que é exclusiva do homem. Por isso eu digo para você, homem, faça aquilo que você precisa fazer, seja um provedor para a sua família. Com isso, nós já aprendemos nesse primeiro aspecto, nesse primeiro ponto, que nós não devemos nos relacionar com o trabalho por causa do dinheiro. Nós não nos relacionamos com o trabalho por causa do dinheiro. E nós vamos ver o segundo aspecto agora. Eu já vou concluir para que vocês possam entender o que eu estou dizendo. Eu ia dar continuidade um pouco mais à frente, mas eu vou explicar o que eu quero dizer, que nós não nos relacionamos com o trabalho por causa do dinheiro. Eu vou concluir com aquele argumento que eu falei. Nós nos relacionamos com o trabalho por causa de uma realidade maior, que é manifestar o amor de Deus nesse mundo. O segundo aspecto, além de ser um provedor, o homem também é um protetor. O texto, verso de número 15, diz: para cultivar e o guardar. Agora vem a pergunta na nossa mente: guardar de quê? Vai guardar o quê? Né? E aí a pergunta, ela pode ser respondida de uma forma mais direta, dentro do aspecto de que é guardar o jardim. Guardar o jardim dentro da condição que ele estava, de ser um local belo, perfeito, magnífico, como o Senhor Deus criou. E esse aspecto está até na relação do pecado, porque logo depois o verso diz que o Senhor dá uma ordem para que o homem não comesse do fruto que era proibido, e assim o pecado haveria de entrar no mundo, porque ele haveria de morrer e o pecado adentraria ao mundo. Então a ideia direta é que guardar essa ordem criada tem os seus desdobramentos em várias realidades, mas inclusive dentro dessa realidade do pecado. E o mais interessante no texto é que a ideia era guardar o jardim da investida de Satanás, do pecado e até mesmo da entrada de Satanás. Ele deveria se manter da forma como Deus criou, e ele deveria guardar a sua família, no caso a sua esposa, guardar os seus filhos. Ele deveria guardar o que Deus tinha dado para ele, que é a própria terra. Deus criou, deu para ele, colocou ele na terra e disse: guarde. Mas a história mostra que ele falhou nesse aspecto, e ele perdeu o próprio jardim. E o que é que acontece? Agora ele é expulso, e o jardim é guardado por anjos do Senhor, para que o homem não adentrasse. Então ele que deveria guardar, e deveria então proteger de qualquer intruso, agora ele é banido e ele é um intruso. E a ilação lógica que nós podemos extrair dessa verdade é que, quando nós não guardamos o que nós temos, nós perdemos, e isso nos é penoso, muito penoso, ao ponto de agora ele é um proscrito, ele é um amaldiçoado, ele é alguém que foi colocado para fora. Meus amados irmãos, na nossa relação com a terra, os homens precisam entender esta verdade bíblica. O interessante é o seguinte, é que Deus escreveu isto. Nós temos esse relato, um relato da criação, que Deus deu um propósito e estabeleceu um projeto para o homem. Mas eu vou comparar para que você possa entender que isso é muito mais forte, e isso é tão forte que é observável, ainda que nós não venhamos ter uma revelação escrita, mas existe uma revelação visível na própria criação. Eu vou exemplificar. Vamos dizer que eu pegue você e transporte você de um século antigo, pregresso, e coloque você aqui no dia de hoje, você já grande, com uma capacidade mental diferenciada, e você veja um carro pela primeira vez. Você nem sabe para que funciona aquele carro, não sabe para que funciona a chave, volante, roda, você não sabe nada, porque você vivia lá na era da pedra lascada. Só uma brincadeira. E de repente você chega aqui. Se você não tiver o manual, mas se você for bem curioso, bem atento, se você começar a observar, olha, esse volante aqui eu acho que deve ser para fazer essa roda aqui deve ser para rodar,
Olha, para que será que serve isso? Se você for estudando, olhando, observando, você vai deduzir algumas coisas lógicas do funcionamento. E com o tempo você vai começar a captar algumas realidades através da observação, ainda que você não tenha o manual. E outra pessoa ainda pode estar lhe falando e lhe auxiliando nesse aspecto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o manual de Deus que fala sobre a funcionalidade do homem, mas a própria estrutura biológica do homem implica nisso que eu estou querendo dizer. O homem foi feito para proteger a mulher. É só você olhar, por exemplo, para a constituição biológica da mulher. Vou começar pela mulher. Você olha para a mulher que tem um quadril diferenciado e tem seios. Qual a finalidade? Filhos, para o nascimento e para a amamentação. Aí você olha para os homens que têm ombros largos e que têm uma voz grossa. Para dar efeito eu tenho que colocar a voz grossa aqui. Mas qual é a intenção disto? É mesmo proteger, e tem a ver com o sustento também do trabalho. Tem um barulho na sua casa tarde da noite. O que é que você faz com a sua voz grossa? Quem é que está aí? É para proteger. Aí o que é que o homem pode fazer? Filho, vai lá ver o que é que está acontecendo. Nós precisamos entender que a nossa própria constituição biológica aponta para tal fato. Agora eu gostaria de dizer o seguinte, porque eu já falei isso algumas vezes, e alguém pode falar bem assim, mas quem não tem uma voz grossa, né? Ou então quem não tem uma constituição física que possa propiciar tal realidade. Eu preciso dizer o seguinte, Davi era bem pequeno, né? Existiam muitos que eram mais fortes que Davi, mas Davi teve a disposição de fazer o que ele fez e ir contra Golias. E eu gostaria de ir dentro de uma realidade muito mais ampla, dentro daquilo que John Piper e Gruden fala no livro deles sobre masculinidade. E eu gostaria de, então, pedir a sua licença para ler o que ele fala sobre esse aspecto da masculinidade. Ele diz o seguinte: no coração da masculinidade madura há um senso de responsabilidade benevolente para liderar, sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que você esteja impossibilitado por razões diversas, ainda assim no coração do homem tem que ter essa disponibilidade da maturidade, da masculinidade para exercitar aquilo que Deus tem para ele. Vou exemplificar. Vamos dizer que você esteja em casa e aquele barulho que foi lá no seu quintal, você disse: meu filho, vai lá ver. Não, não é esse o caso não. Vamos dizer que você mesmo foi lá ver. E quando você foi verificar, tem um rapaz com a arma na sua face, na sua fuça. O que é que acontece? Você vai se sentir impotente. Mesmo no seu coração, você tendo o desejo de proteger a sua família, você vai se sentir impotente. E vamos dizer que ele lhe amarre, lhe prenda. Ainda assim, você tem uma disposição de proteger os seus, ao ponto até talvez de você negociar: me leve, faça o que você quiser comigo, leve tudo que tem nessa casa, mas deixe a minha família aqui. Essa é uma disposição independente das circunstâncias. Então não é porque um camarada é forte, igual o Carlos ali, que é bem forte, né? Ele trabalha na academia, está sempre forte lá, e outros não são tão fortes assim. Não tem a ver com o porte físico, idade, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a disponibilidade do coração. Agora vamos dizer que o camarada chegue e descubra que é alguém que está tentando invadir a casa dele, e ele dê no pé e deixa a família dele para trás. Ele está num sentido totalmente contrário do projeto de Deus. Deus nos fez para proteger os nossos, para guardar. Essa é a relação com a terra, uma relação que tem o seu desdobramento muito mais amplo. Com o pecado, nós precisamos proteger dentro de todas as facetas, dentro de todas as prerrogativas.
Nós, seres humanos, e principalmente os homens, nós fomos criados por Deus com um projeto, com um propósito, e nós precisamos entender qual é a nossa relação dentro desse aspecto. É por isso que quando você for trabalhar, você precisa trabalhar dentro dessa mentalidade. Como um policial, sabe o que é que você tem que fazer? Eu vou proteger. Como mecânico, sabe o que é que você vai fazer? Eu vou proteger aquele que vem até mim para que eu faça um serviço de qualidade, a fim de que não haja nenhum acidente com ele na estrada. O bombeiro, o advogado, eu vou proteger o meu cliente. E todas as facetas de trabalho precisam ser direcionada dentro do aspecto de um serviço de proteção, dentro de um aspecto de conceder ao outro um salvo-conduto, resguardá-lo de um mal. E nós precisamos entender que essa é a função do homem dentro do projeto que Deus fez para ele. Logo, nós precisamos entender que nós não nos relacionamos com o trabalho por causa do dinheiro, mas nós nos relacionamos com o trabalho como uma forma de manifestar o amor de Deus no mundo. E nós não nos relacionamos com uma pessoa, com as outras pessoas, por causa dos benefícios que elas nos dão. Nós nos relacionamos com as pessoas como uma forma de servi-las. Então nós temos o primeiro aspecto, que é o aspecto do homem na missão que Deus deu para ele como um provedor. O segundo aspecto como um protetor, e o terceiro e último aspecto como um professor. O homem é um professor. Como nós podemos ver isso no texto? Simples. Quando nós olhamos para o verso de número 16, nós temos uma ordem dada por Deus. Deus deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi dado para quem? Para quem? Para o homem. Mas para quem? Para a mulher? A mulher não havia sido criada. Se ela não havia sido criada ainda, obviamente não tinha filho. Nós não vemos no texto, isso não quer dizer que Deus não tenha falado. Eu estou falando como o que o texto fala, que Deus deu essa responsabilidade para o homem. Deus deu a responsabilidade para o homem e ele deveria passar isto para os seus. Isso é tão certo que quando o homem peca, Deus sabia que o homem tinha pecado. E Deus vai inquirir o homem, e ele procura o homem dentro da responsabilidade dele. Adão, aonde você está, Adão? Estou escondido aqui, Senhor. Como assim escondido? É porque eu estou nu. Quem disse que você está nu, Adão? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? Deus está perguntando para o homem, como sendo ele o responsável. Deus deu a responsabilidade para ele. E o ensino tem a ver com isso. Não é simplesmente ensino de chegar aqui e eu estou falando, você chega para os seus filhos, chega para a sua esposa e simplesmente fala: olha, faz isso. Não, tem a ver com treinamento, tem a ver com uma disposição de andar de manifestar aquilo que Deus quer. E dentro dessa responsabilidade, nós vamos caminhar junto no caminho do Senhor, e eu vou treinar os meus filhos, vou estar com minha esposa, vivendo a fé que o Senhor tem, e dentro desse aspecto eu sou um professor que eu estou ensinando com a vida. A minha própria vida implica nisso, eu tenho uma responsabilidade de passar para os meus aquilo que Deus quer que eu venha passar. É uma responsabilidade que Deus dá ao homem. Quando nós olhamos para o texto que eu acabei de ler, Deus disse: certamente morrerás. Ele só precisava falar morrerás, mas ele coloca um superlativo. Ele diz: olha, é certo, Adão, que você vai morrer, certamente você vai morrer. E o que é que Satanás diz para Eva? É certo que não vai morrer, é certo que não morrereis. Nos mesmos termos, só que com um ensinamento errôneo, com uma mentira. E Adão acaba ouvindo o que Satanás estava propondo.
dentro de um aspecto de desagradar a Deus. Não foi só Eva que foi enganada, não. Ela foi enganada primeiro, mas Adão também foi enganado. Todo esse assunto chegou para Adão. A Bíblia é sucinta dentro desse aspecto, mas a gente precisa entender de uma forma muito mais ampla. E dentro dessa realidade, Adão desobedece ao Senhor e não é um professor adequado. Ele não ensinou o que ele havia aprendido diretamente de Deus, o que ele havia ouvido diretamente do Senhor. Volto a salientar, não estou querendo dizer que Eva não ouviu, mas eu estou querendo dizer que era uma responsabilidade dele. Era uma responsabilidade dele, conforme o próprio texto coloca. Quando nós olhamos para Efésios, capítulo de número 6, o capítulo de número 5, o finalzinho do capítulo de número 5, o apóstolo Paulo está trabalhando com as relações maritais, homens e mulheres dentro de um casamento, maridos e esposas. Depois no capítulo 6 ele traz esse desdobramento dos pais para com os filhos. No verso de número 1, nós temos a seguinte palavra de Paulo: pais, não provoquei os vossos filhos a ira. E o interessante é que no português nós perdemos um pouco do sentido, porque a nossa palavra pais, ela pode estar se referindo tanto a o conjunto dos pais de uma criança, homem e mulher, e nós nos referimos aos pais dentro desse caráter duplo, homem e mulher. E quando nós queremos falar só para homens, tem vários homens que são pais, nós usamos a mesma palavra, pais. Só que o inglês já é diferente, mas a Bíblia não foi escrita em inglês. Eu só vou usar o inglês para que você que conhece um pouco de inglês possa entender aonde eu quero chegar. Quando vai falar sobre pais sendo homem e mulher, parents. E quando vai falar homens, só homens, e o conjunto de homens que são pais, é fathers. O grego é a mesma coisa. E por que eu estou dizendo isso? Porque no verso 1, a palavra pais é homem e mulher. Agora, quando nós olhamos para o verso de número 4, lá vai aparecer pais na nossa língua, mas lá não é a mesma palavra. Lá é pateres, que é o conjunto de homens, e lá está dizendo o seguinte: pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é responsabilidade dos pais homens. Agora não é criar dentro do primeiro aspecto de ser um provedor. Quando o menino sai da faculdade, ufa, acabei de criar esse menino. O criar está relacionado ao quê? Ao dinheiro. Não é isso. O criar tem a ver com treinamento, com ensinamento. A ideia é essa: eu vou treinar, eu vou educar, é dia após dia, debaixo da disciplina. Tem que ser um discípulo, tem que ser disciplinado, debaixo da disciplina e do ensino, da admoestação do Senhor. Eu vou educá-lo na fé cristã, eu vou educá-lo para ser alguém que serve a Deus. Essa é a tarefa dos pais, essa é a tarefa dos homens. Não quero dizer que as mulheres não fazem isso, ou não devam fazer isso, não é isso que eu quero dizer. Como também a mulher, ela pode ser uma protetora e ela também pode ser alguém que vai prover. Na ausência do homem, por exemplo, a mulher vai fazer o quê? Ela vai ter que prover. Se o camarada morreu, ou então se ele fugiu, ela vai fazer o quê? Ela vai ter que prover, ainda que não seja a responsabilidade dela. Ela vai ter que proteger. A mulher, nós precisamos entender que auxiliadora não quer dizer que não faz nada, não. Diz é que ela vai auxiliar. Mas a mentalidade que nós temos hoje é que o pai, ele trabalha e coloca o sustento dentro de casa, e a mulher fica com a responsabilidade de educar os filhos. Não é isso que a Bíblia fala. Então nós precisamos entender que nós homens não podemos fugir da nossa responsabilidade. E o grande problema do nosso mundo pós-moderno é que os homens querem mais recreação. Lembra do negócio que eu falei de recrear? De prazer. Quando eu falei prazer, eu estava falando dentro desse aspecto de recreação e não de trabalho. Então o homem, ele quer o quê? Ele quer o prazer do sexo, mas ele não quer a responsabilidade de criar os filhos. E com isso eu estou querendo dizer, aquele homem mundano que engravida a mulher, mas ele quis o prazer do sexo, mas ele não quis educar e não quis pagar o bônus
o ônus do bônus que ele teve. Então nós precisamos entender isso, que a humanidade está indo de mal a pior, porque nós estamos seguindo os passos do nosso pai, Adão, que quando Satanás foi tentar, ele foi tentar Eva, e não foi algo de só menos importância não. Satanás tinha uma estratégia muito bem definida. É por isso que o texto diz que Satanás escolheu o animal que era mais perspicaz dos que o Senhor havia criado, e ele foi com um planejamento bem definido: vou na mulher e eu vou alcançar o homem. E então o homem se omite, ele é omisso, ele foge da responsabilidade dele. Sem querer digredir aqui para aspectos teológicos da interpretação do texto, alguns entendem que Adão presenciou tudo o que estava acontecendo, inclusive pela própria dinâmica do texto, no fato de que Eva comeu e deu para o marido, como sendo algo sintomático. Há uma possibilidade muito grande disso ser uma realidade, mas independente, vamos dizer que não seja isto, vamos dizer que ele não estivesse lá e que Eva chegasse e desse para ele: opa, o que é isso aqui? Ele tinha a responsabilidade de não se omitir, ele tinha a responsabilidade de dizer não, mas ele não fez, ele não usou a oportunidade para agradar ao Senhor Deus. Antes ele ouviu o engodo de Satanás juntamente com a sua esposa, e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Todo o argumento de Satanás para Eva chegou ao coração e à mente de Adão. Adão sabia o que ele estava fazendo. Ele estava sendo tentado para querer ser igual a Deus, como Satanás havia dito, conhecedor do bem e do mal, dentro daqueles termos que Satanás falou para Eva. Com isso, meus amados irmãos, e eu falo irmãos aqui, até mesmo naquele sentido, né? Não do conjunto de mulheres e homens, mas no sentido de homens somente, irmãos, vamos fazer aquilo que Deus tem para nós. Vamos fazer aquilo que Deus tem para nós. Agora, eu também preciso salientar que nenhum de nós somos perfeitos. E é aqui que está a beleza do Evangelho, porque não poderíamos ser perfeitos na nossa função da masculinidade, porque se assim fosse, nós não precisaríamos de um Salvador, e nós não temos como ser perfeitos. Mas isso não implica numa fuga de responsabilidade, porque nós temos o segundo Adão, que veio aqui para fazer o que o primeiro não conseguiu. E esse segundo Adão, ele trabalhou incansavelmente, curando os enfermos e libertando os oprimidos de Satanás. Ele trabalhou dia após dia, nem no sábado ele descansava. Lógico que eu estou falando aqui em outros termos para que você possa entender, não quer dizer que ele não descansava, mas eu estou querendo dizer que ele veio e ele tinha uma missão, e ele sabia da urgência da sua missão, e ele era senhor do sábado. Mas além de trabalhar constantemente, ele também nos protegeu completamente das investidas de Satanás. Assim como o primeiro Adão foi tentado e caiu, no início do ministério de Jesus, logo depois dele ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto olha a finalidade, para ser tentado, e ele resistiu todas as investidas de Satanás. E quando chegou na última investida, ele expulsou Satanás, disse: retira-te, Satanás. O que Adão não fez, Jesus fez. E o nosso Senhor Jesus, ele foi o grande professor por excelência, porque o Senhor morreu na cruz, e com a morte dele, ele nos protege da morte eterna. Ele é o grande protetor, mas ele deixou uma mensagem que alcançasse os nossos corações, para que nós fôssemos ensinados segundo a vontade de Deus e segundo esse próprio Evangelho que vos prego hoje à noite. Portanto, ele foi o perfeito provedor, protetor e professor. Nós não devemos nos relacionar, meus amados irmãos, com o trabalho por causa do dinheiro, mas como uma forma de manifestar o amor de Deus nesse mundo. Nós não devemos nos relacionar com as pessoas por causa dos benefícios,
mas como uma forma de servi-los. E nós não podemos nos relacionar com Deus por causa das bênçãos, mas devemos nos relacionar com Ele para glorificá-lo e honrá-lo. Que o Senhor Deus nos abençoe de forma poderosa, para que possamos cumprir a vontade dEle aqui na terra. Eu gostaria de pedir a permissão dos irmãos para fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas achei interessante e gostaria de fazer o que pretendo e o que ora vou fazer aqui. A pregação, ela é a própria definição de homilética que tem a ver com isso, que eu acabei de fazer aqui, é a arte de pregar. Então a gente coloca, por exemplo, provedor, professor, protetor, como uma forma de você captar e assimilar de uma maneira mais didática. Então é uma arte. E eu gostaria de também trabalhar com uma arte, que foi um poema que eu fiz, com a intenção de resumir tudo que eu falei aqui. E a intenção é trazer o ensinamento da parte de Deus em relação a tudo que foi falado aqui. E eu vou pedir licença para ler, porque eu ainda não cheguei na fase de ter uma boa memória e gravar. O sermão a gente dá para estudar e gravar partes dele e desenvolver, porque como a gente que planeja e faz, então a gente tem as ideias, mas gravar palavra por palavra eu ainda não cheguei nesse nível não. E eu gostaria então de pedir a liberdade para ler. Diz assim o poema com base no texto que nós estudamos. Fui criado para trabalhar, meu Criador me ordenou cultivar. Além de labutar, precisava o jardim guardar, para o pecado não entrar. Mas errei, a minha esposa não ensinei a lei guardar. Hoje sou pecador, e agora com dor preciso a terra lavrar. Debaixo do calor e com suor no rosto tenho que me sustentar. Cardos e abrolhos agora a terra tem, e para deles me livrar é certo que vou me fadigar. Se me relaciono com o trabalho apenas pelo salário, como posso a Deus glorificar? Se me relaciono com as pessoas em troca de coisas boas, como posso abençoar? Se me relaciono com Yahvé pelas coisas que Ele me der, como posso o amar? Mas em Cristo sou restaurado, e o Evangelho me tem mudado para a vida melhor enxergar. Me relaciono com o trabalho por causa do mandato dado para outros sustentar. Me relaciono com a sociedade, pois agora entendo a bondade para os outros edificar. Me relaciono com meu Criador, porque Ele me salvou para por fim o glorificar. Fui criado pelo eu sou, para ser trabalhador e a outros sustentar. Fui criado pelo eu sou, para ser um protetor, para outros guardar. Fui criado pelo eu sou, para ser um professor e a outros ensinar. Logo, a vida não é sobre ganhar. Com o Evangelho, aprendi que é sobre dar. A vida é sobre Jesus, que em troca de uma cruz, a vida veio nos dadivar. Vamos ficar em pé? Gracioso Deus, como imperfeito sou diante da Tua palavra. E o Senhor o sabe muito bem. Mas não é sobre ser perfeito, pelo contrário, é sobre confiar no Cristo da cruz, que veio não nos dar lições de moralidade, não veio nos ensinar como deveríamos fazer. O Senhor veio nos salvar. E o Evangelho muda todas as coisas. Não muda só a nossa condição de pecador para alguém que é pecador salvo pela graça do Senhor, mas muda a forma como nós enxergamos todas as coisas. E é por isso que nós suplicamos, ó Deus, pela ação do Espírito Santo para uma santificação e para uma vida que agrade ao Senhor. Portanto, suplico ao Senhor para que não somente eu, mas os homens dessa igreja e os homens que estão espalhados ao redor da terra possam viver o projeto que o Senhor estabeleceu. É certo que o pecado afetou a nossa relação com a terra, com a sociedade, com as pessoas, com a nossa família, mas o Evangelho muda todas as coisas e restaura a nossa visão, e não só a nossa visão, mas a nossa atitude. Por isso suplico, ó Deus, segundo a graça do Senhor Jesus, vem nos santificar, Pai, para que possamos viver uma vida mais agradável ao Senhor, não para falarmos sobre conceitos que são verdadeiros, mas para que venhamos viver
a verdade do Santo Evangelho, para que venhamos manifestar a graça e o amor de Deus no mundo, porque nós fomos criados à imagem do Senhor. E quando Satanás ludibriou aquele casal inicial, eles foram afetados diretamente pelo pecado, mas a imagem do Senhor não fora destruída na vida deles, nem na vida da humanidade. Foi manchada, foi maculada, mas o Senhor vem para restaurar todas as coisas e para nos aprumar dentro do aspecto de que aqui na terra nós somos salvos para a prática de boas obras. Portanto, Deus, tem misericórdia da nossa sociedade, tem misericórdia de nós homens que fugimos da nossa responsabilidade e que possamos agradar a Deus acima de todas as coisas, sabendo que o Senhor nos colocou nessa terra com um propósito e um projeto muito bem definido. Que venhamos agradar ao Senhor, ó Deus, na missão que o Senhor tem para nós. Agora, meus amados irmãos, ide em paz. Ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e magnífico Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, família do Senhor, que estejam com vocês, homens, pais, criados como um projeto do Senhor, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.